Olá, seja bem-vindo ao Rota Peregrina. E aí, viu a notícia de hoje? O governo Trump promete usar toda a força contra Maduro na Venezuela. Tá por dentro disso aí? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí? Então, vem com o Rota Peregrina e eu espero que você nos acompanhe junto nesse canal, deixe a sua inscrição, deixa o like aí, faça o seu comentário, engaje junto com o canal aí, tá bom? Bom, já indo direto para o assunto, o governo Trump então prometeu usar toda a força contra Maduro na Venezuela. E aí, ficou agora esse clima aí de guerra. E agora pertinho, pertinho de nós, na porta aqui da divisa nossa. E aí? E aí, cristão? Que a palavra de Deus fala sobre isso? Estamos ouvindo rumores de guerra. Que isso pode já parou para pensar que isso nos lembra da que tá tendo uma instabilidade mundial, guerras, ameaças, disputa de poder? Tá conseguindo olhar e enxergar todas essas coisas? O que a Bíblia nos ensina quando vemos nações se levantando contra outras nações? Então, nós precisamos pensar sobre isso. E nada melhor do que pensar à luz da Bíblia. E é isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Nós precisamos entender que a Bíblia nos adverte que esses tempos já viriam já, né? Os reinos humanos, a Bíblia vem dizendo que são passageiros. Guarde essa verdade, os reinos humanos são passageiros. Salmos de 2 a 1, 4 vai nos falar que porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão, em vão. Nenhum governo humano dura para sempre. Roma caiu, Babilônia caiu e todos os impérios cairão, por mais força que demonstre, vão cair. Sabe, guerras e rumores de guerras fazem parte dos sinais. Lá em Mateus de 24, de 6 a 7, Jesus já nos advertiu que haveria guerras, crises políticas e instabilidades. Parou para pensar isso? Parou para analisar? Vai lá, confere em Mateus 24, versículos 6 e 7. Isso não deve nos surpreender, meus irmãos. Não deve nos surpreender, mas nos preparar espiritualmente. Olha, se a brasa aí tá difícil para, né, para pegar fogo, agora é a hora de soprar e essa brasa aí virar um braseirão, né? Como quem gosta de churrasco gosta de falar isso, porque não precisamos, isso não nos surpreende, mas deve nos preparar espiritualmente. Sabe, não devemos colocar confianças, meus irmãos, nos poderosos dessa terra. Por mais que demonstrem o seu poder, por mais que demonstrem o seu arsenal de guerra, sabe? Salmos 146:3 vai dizer: não confie em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Então a nossa confiança ela é totalmente em Deus. É aí nesses momentos de angústia, nesses momentos de guerra que encurralam o nosso coração, a nossa emoção na parede, que nós devemos então pensar onde está a base da nossa confiança, aonde nós temos colocado o nosso coração, a nossa confiança. Quando a igreja se apega mais à política do que ao reino de Deus, ela perde o foco da sua missão. E nós, peregrinos de passagem nessa terra, como comunidade de fé, passando juntos, sendo edificados juntos, sendo transformados por Deus juntos, precisamos pensar isso, que a igreja não se apega mais, ela não, quando a igreja ela se apega mais à política do que ao reino de Deus, ela perde o foco da sua missão, ela se enfraquece, ela vira uma igreja, perde a ousadia da pregação do evangelho e os cristãos eles ficam tímidos e a tendência é se esconderem. Sabe, nós temos essa visão de causa, essa visão de destruição, essa visão de medo, de que pode causar até angústia no nosso coração. Mas sabe, meu irmão, a Bíblia ela vai trazer a mensagem de esperança. Mesmo no meio do caos, mesmo no meio das nossas fraquezas, o Senhor toma as nossas fraquezas e põe como trono da sua glória. E nós precisamos pensar isso. Sabe, uma das coisas que vai colocar o nosso coração ficar descansar em Deus, confiar em Deus, é saber que Ele continua no trono. Ele continua no trono de todas as coisas. Isaías 40:15 vai nos dizer que as nações são como a gota que cai em um balde, que cai de um balde.
O que é uma gota caindo num oceano do balde, meus irmãos? Mesmo quando líderes ameaçarem usar toda a força, Deus é soberano sobre tudo, meus irmãos. Deus está no controle. Deus está no controle da vida, da morte. Deus está no controle de todos esses homens. Deus está no controle de todas as nações. Cristo é o Rei eterno e justo, e essa mensagem deve trazer esperança e estabilidade ao nosso coração. Principalmente quando estamos angustiados ouvindo essas notícias. Lá em João 14:27 vai dizer: "Ele nos dá uma paz que o mundo não pode oferecer". Quem é ao seu lado? Quem é aí da sua vizinhança? Quem é no seu serviço? Quem é na sua faculdade que pode te trazer essa paz nesse momento de caos? E se um dia, nosso país for invadido por outra nação, quem é que pode te dar a paz nesse momento, a não ser o nosso Deus? É Ele que nos dá uma paz que o mundo não pode oferecer. E Apocalipse 21:4 vai nos dizer que no fim ele enxugará dos olhos toda lágrima. Independente das circunstâncias, da dor, da perseguição que iremos passar, da fome, ou talvez nudez, perigo, espada, como diz a palavra, como Paulo fala, né, aos Filipenses. Independente disso, no fim, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O reino de Deus jamais vai ser abalado, jamais. Pense nisso, o reino de Deus jamais vai ser abalado. Daniel 2:44 vai nos dizer: "O Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído". Aleluia! Glória a Deus! É nesse reino que baseamos a nossa confiança, é nesse reino que baseamos a nossa esperança. Nossa esperança não é em governos, meus irmãos, não é em governos peregrinos, mas o reino eterno de Cristo. É no reino eterno dele que baseamos a nossa confiança e que nós estamos como peregrinos de passagem glorificando o nosso Deus, arrebatando mais, cada vez mais peregrinos através da nossa vida, da qual Deus usa como testemunho vivo e para a glória do nome dele, para usa a nossa vida como instrumento para abrir os olhos, através do evangelho, abrir os olhos das pessoas. O Espírito Santo nos usando, nos capacitando para irmos na internet, pregar o evangelho, nos púlpitos da nossa igreja, nas praças, em todos os lugares, nos acampamentos, retiros. A igreja ela tem que se mover, ela tem que se mover, porque não é tempo de ficarmos com medos e acanhados, mas ousados e pregar o evangelho de Deus. Sabe, talvez depois de tudo isso, talvez seu coração ainda está melindroso. O que fazer diante dessas crises mundiais? Talvez é a pergunta que está dentro do seu coração. Primeiro de tudo, meus irmãos, é orar pelas nações. Nós precisamos orar tanto pelos Estados Unidos ou pela Venezuela, que esse conflito não venha virar um conflito armado, mas se vier um conflito armado, nós precisamos orar para que Deus proteja todas essas nações, protejam homens, mulheres, crianças, para que Deus possa colocar a sua santa mão e ser soberano ali sobre a vida deles. Não viver com medo, meus irmãos, mas com fé. Nós precisamos pensar nisso. Nós não podemos viver com medo, mas viver com fé. É o que nós precisamos dia após dia. E manter a missão da igreja viva. Esse é o foco principal que nós precisamos. Como comunidade, nós podemos cuidar uns dos outros, podemos dar suporte uns aos outros. Ao coração temerário, o coração com mais esperança inspira e através do Espírito Santo ele vai reerguer aquele que está caído. Confiar na soberania de Deus em vez de se apegar aos líderes humanos. Irmãos, nós não temos que ter políticos de estimação, ideologias de estimação. A nossa única ideologia é a ideologia do nosso Deus, a ideologia da nossa nação, a Nova Jerusalém, aonde nós iremos habitar eternamente com o nosso Deus. Pare e pense nisso. Para nós encerrarmos aqui esse vídeo, eu quero te fazer um apelo, e espero que você pense muito nisso. Enquanto os homens brigam por poder, o reino de Deus avança silenciosamente nos corações. Não tema os rumores de guerra, meus irmãos. Não tema os rumores de guerras, peregrinos. Tema se perder a fé. É isso que você deve perder. Não tema os rumores da guerra. Tema se um dia você perder a sua fé. É desse medo que nós temos que ter, de perder a nossa fé. Convide o
público, nós precisamos convidar as pessoas a refletir. Onde está a sua esperança? Onde é que está a sua esperança? Nos governos da terra ou no reino eterno de Cristo? Hein? Nós precisamos não só falar ao nosso coração, não só falar para a nossa alma, mas também falar às pessoas. Onde está a sua esperança? E nós precisamos entender, ele está sentado no trono, no controle de todas as coisas. O mais precioso é a nossa salvação. E ali a palavra diz que nada pode tirar das mãos do nosso Senhor Jesus a nossa salvação. E ela está estendida a todo aquele que ainda não tem ela. Aquele basta você crer em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, submeter a sua vida ao senhorio de Cristo e olhando para Cristo, olhando para a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele manifesta a direção de olharmos para a glória de Deus. Então entendemos que não estamos aqui nessa terra por um acidente, mas sim para cumprir o propósito que ele nos colocou aqui de através das nossas vidas, das nossas histórias, dos nossos dons, das nossas falhas, das nossas fraquezas, glorificar o nome dele. Amém? Amém? Eu quero fazer uma oração para que nós possamos ah, que Deus possa nos trazer paz, que Deus possa nos trazer esse momento de esperança, aqueles 10 segundos que você respira, mesmo no meio do nervosismo, mas para você encontrar a paz, se encontrar com Deus, recuperar a esperança e falar: eu preciso continuar a missão. Vamos orar? Que Deus Todo-Poderoso, nosso Pai eterno, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor. Obrigado por nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo mal, Senhor. Mas, Pai, se o mal vier, Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus Emanuel, é o Deus que está conosco, nos protegendo, nos guardando, nos guiando, Pai, nesse caminho peregrino aqui, Pai, por essa terra. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, por essas duas nações, Estados Unidos e Venezuela, Senhor. Que o Senhor coloque as tuas santas mãos nessas nações. Proteja, Senhor, o teu povo, Pai. Proteja aqueles, Pai, que através dessas circunstâncias, Senhor, que estão passando, também o Senhor se manifestará. Ela. Usa o teu propósito, Senhor, para se manifestar, Pai, a essas nações, Senhor. Para que cada vez mais essas nações venham a te conhecer, Senhor. Pai, se for possível, Pai, aparta a guerra dessas nações, Pai. Aparta a guerra dessa terra. Mas se a guerra vier, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor guarde e proteja. Livra, Pai, os seus filhos. Livra o teu povo, Senhor. E acima de tudo, Pai, coloca uma consciência, Pai. Se seu povo tiver que sofrer, se seu povo tiver que morrer, Pai, que morram firmados e cumprindo o propósito a qual vieram nessa terra, glorificando o seu santo nome, assim como os mártires, Senhor, partiram dessa terra, glorificando o seu santo nome, e é por isso que a palavra chegou em nós. Nós te agradecemos e te pedimos em nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém? Espero que essa palavra possa encher seu coração de esperança, de paz e que você não desista da missão. Independente de rumores de guerra, continue servindo a Deus, continue buscando a Deus, continue glorificando, continue servindo a esse Deus vivo. Pregue o evangelho, pregue dentro e fora de tempo. Amém? Não se esqueça, se gostou desse conteúdo, se inscreva no canal. Ativa aí o sininho, deixa o like, comenta, porque isso ajuda a engajar o canal e nós irmos cada vez mais longe. Longe juntos, longe com você, peregrinando por esse mundo até chegarmos à nossa terra prometida, a Nova Jerusalém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te proteja e até a próxima. Tchau, tchau.